Olá a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal, né? Eu me chamo Leonardo e eu vou falar aqui um pouco sobre o período da ditadura militar em si, mais precisamente no Ceará, né? Só para a gente compreender um pouco como se deu esse período aqui no território cearense, né? Justamente para a gente ter aí uma luz aí de como compreender isso aí para o vestibular da UVA, né? Mais precisamente na parte ali que fala sobre a história do Ceará. Primeiramente a gente pode entender um pouco o que foi esse movimento da ditadura, como foi falado na aula anterior, né? Que é justamente o período da história mais sangrento da nossa, um dos períodos mais sangrantes da nossa história, né? Que vai ser justamente o período em que os militares assumem o poder, né? Após um golpe de Estado que ocorreu em 1964, né? E isso ocorreu justamente após o presidente João Goulart, né, que foi o presidente eleito democraticamente na época, ter sido deposto do seu cargo, né, sob a justificativa dos militares que estaria ali acontecendo uma ameaça comunista, né. Claro, o comunismo estava em ascensão ali naquela época, né? O comunismo estava começando a dar suas caras, estava começando a crescer para fora da União Soviética, que isso estava assustando os militares, né? Então, sob essa justificativa de que haveria um golpe de Estado, né? Os militares acabaram aplicando esse golpe e tomaram o poder. A princípio, né? A princípio, isso seria apenas uma revolução, né? Uma revolução aí que viria a, de certa forma, restabelecer o que eles chamavam de ameaça comunista, né? Acabar com essa ameaça comunista. No entanto, o que se viu ali foi um processo de desestabilização mesmo, né? Foi um processo de ditadura, com o ato institucional número 5, e isso atingiu não só o Sudeste, né? Atingiu também todos os estados do país, que no caso o Ceará foi um deles, né? E até hoje a gente tem aí resquícios, né? Do que foi essa ditadura, do que foi, as pessoas que sofreram com elas, né? E foi basicamente uma questão de perda de direitos, né? Aqui no Ceará nós tivemos muitos políticos que perderam seus direitos, né? Foram caçados, né? Pessoas que trabalhavam em prefeituras, né? Como é o caso do atual deputado federal Chico Lopes, né? Que na época era um comunista do partido PCdoB. A ditadura militar ela possui, assim, de certa forma, diversos pontos de vista, né? Tanto no Brasil, né, inteiro, como no Ceará, né? E no Ceará nós temos alguns pontos que são divergentes, né? Que é o ponto dos militares, né? Que os militares acreditam que tenha sido uma revolução, e o ponto daqueles que sofreram com a censura, daqueles que sofreram com as imposições da ditadura. Temos um exemplo aí mais conhecido entre nós, que é o do deputado federal Chico Lopes, né? Chico Lopes, que sofreu perseguição na época, né? Na época ele trabalhava na prefeitura de Fortaleza, né? E ele foi perseguido, ele foi caçado, né? Então nós temos esses exemplos aí, nós temos essas divergências de ideia, né? Para os militares, acredito que foi uma revolução, né? Um movimento restaurador, né? Esse movimento que impediu que o comunismo avançasse no país, né? Já para aqueles que foram perseguidos, né? Foi mesmo um golpe militar, né? No Ceará, por exemplo, né, nós temos exemplos de alguns movimentos, né, atualmente, para justamente tentar apagar, né, tentar apagar não, porque digamos que isso é um ponto muito delicado, mas de certa forma fazer com que as pessoas reflitam e não repitam atos como esses, né, e nós temos aí, por exemplo, o 30 de março, né, que aconteceu a terceira Marcha do Silêncio, né, que aconteceu em 2021, e essa Marcha do Silêncio, ela vem justamente para relembrar os horrores que foi a ditadura militar aqui no Ceará, né? Não só no Ceará como no Brasil. E ela vem aí também com o intuito de conscientizar, né? De informar as pessoas que a ditadura ela não é boa para ninguém, né? A ditadura ela é perversa, né? Ela ataca aqueles que são da oposição, né? Então justamente a Marcha do Silêncio ela vem com esse intuito, né? Com esse intuito de as pessoas não podem ser silenciadas perante essas imposições, né, perante esses ataques. E o Ceará ele até tem indenizado bastante os presos políticos da época, né, e isso tem, de certa forma, auxiliado bastante, né, no processo de enriquecimento da memória, né. Isso tem feito com que essas pessoas que sofreram naquela época, né, tenham, de certa forma, um amparo, né, se é que esse amparo é o suficiente perante o que foi sofrido naquela época, né. Então, é
basicamente isso, né? O que aconteceu no Ceará foi basicamente o que aconteceu no restante do Brasil. Nós temos algumas figuras, né, que se destacam, né, dentro desse processo histórico, no caso do deputado Chico Lopes, tem o próprio Mauro Benevides também, né, que é uma figura que chegou a comentar, né, que chegou a fazer parte desse movimento, né. Ele foi um dos que acreditou que o movimento, esse golpe na época, né, fazia parte de um movimento de restauração, né, não, para pôr um fim no que eles chamavam de ameaça comunista, né. Então nós temos aqui essas figuras importantes, né. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma indicação de um livro, né, para vocês se aprofundarem mais, né, para vocês compreenderem mais sobre esse movimento aqui no Ceará. E é isso, obrigado pela atenção de vocês.